Boa noite, minhas amigas, meus amigos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. É um prazer imenso ter vocês comigo nessa noite, em que hoje nós vamos falar do nosso Chico Xavier. Aquela intimidade que nós temos com ele de chamar de Chico, né? O Francisco Cândido Xavier, o ícone importantíssimo da nossa doutrina, né? Nosso orgulho junto de outros, mas ele certamente, sem a sua presença, sem o Chico na nossa doutrina, certamente que a nossa doutrina não seria tão conhecida, não seria tão respeitada. Porque o Chico é o exemplo de pureza de coração que nós temos, de bondade, de caridade. Mas antes de começarmos essa palestra, como sempre, vamos fazer aquela nossa vibração inicial, fechando nossos olhos, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, esses mentores amigos, essa oportunidade que temos de aprender. Vamos aprender um pouco mais sobre o Chico, tem muitas histórias a seu respeito, muitos acontecimentos da sua vida, e que para nós são exemplos de ternura que ele tem, de caridade, de perdão, de não ter maldade no coração, de muito amor ao próximo. Então peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, ao meu mentor individual, ao nosso Chico, Francisco Cândido Xavier, o nosso irmão, autorização, né, para que eu possa falar um pouco a seu respeito hoje. É um prazer poder falar desse ícone tão importante da nossa doutrina. Graças a Deus e graças a Jesus. Para iniciar, eu quero ler um pequeno parágrafo do capítulo 6, né, do nosso Evangelho, que diz assim: é uma mensagem do Espírito da Verdade, em Paris, 1861. Em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos, são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento vai, que eu sou dos espíritos e sim, a vossa dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Convosco, beber a fonte do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa difícil argila para seres os artífices da vossa imortalidade. E o Chico, esse exemplo para nós, né, de tudo isso que diz aqui, né? O Chico, uma pessoa humilde, uma pessoa que não valorizou as posses materiais, e que tudo que ele construiu de material nesse mundo, com as rendas dos seus livros psicografados, ele doou tudo, e até hoje acontece, né? Porque foi doado em cartório. Mas vamos lá. Francisco Cândido Xavier. Ele é, sem dúvida, né, Allan Kardec, Chico Xavier, né, é o maior representante da doutrina espírita no Brasil e no mundo. E com toda certeza, nós podemos afirmar que o grande número de seguidores da doutrina espírita aqui no Brasil, principalmente, reflexo da sua conduta e honestidade que sempre norteou suas atitudes por toda a sua vida. Deixando claro que a seu lado não existem outros, né, muito importantes, tais como o Divaldo Franco, né, e outro grande número de divulgadores da doutrina espírita. Mas hoje nós vamos falar do nosso Chico, né? No Brasil, 4 milhões se denominam espíritas, hoje com certeza são mais, né? E 40 milhões se denominam simpatizantes do espiritismo. E como eu disse, com certeza o Chico tem uma grande responsabilidade nisso, né? O seu sobrenome diz Cândido, e Cândido
O significado de Cândido é alvo ou imaculado, desprovido de culpa, que é puro, que expressa a inocente. Acho que o sobrenome do Chico diz tudo quem é. Seu sobrenome é uma ótima apresentação, né? Desse ser tão iluminado. Não existe a menor forma de apresentá-lo, né? Para esse ser maravilhoso que é o nosso Chico. Que foi sempre calmo e jamais devolveu uma ofensa. E que completaria 111 anos na última sexta-feira, que foi na Sexta-feira Santa, né? E por isso eu decidi, né, apresentar essa palestra a seu respeito. Parabéns ao Chico no mundo espiritual. Podemos ter a certeza que ele está recebendo esses nossos parabéns. Mas nós podemos ter a certeza, né, de que ele está sempre presente em nossos lares, nas casas de caridade, nos oferecendo amparo e carinho. Não apenas casas de caridade espíritas, mas onde quer que a caridade esteja sendo praticada, se comparando, claro, como Jesus fazia, né? E a candura sempre foi sua marca registrada, jamais devolveu uma ofensa a quem quer que fosse. Desde a sua infância, né, em tenra idade, o Chico conheceu a orfandade, nós sabemos da sua história, e depois o sofrimento, né, durante a infância, sendo maltratado por sua tia que o adotou. Nós espíritas, e quem conhece a sua história, sabe que ele enfrentou por toda a sua encarnação. E a sua maior prova não foi, na verdade, o sofrimento físico, mas não se render à vaidade na sua condição de médium famoso, né, aqui e também no exterior, que era visitado e procurado pela imprensa e pelos artistas famosos, que mereceu até uma música composta por Roberto Carlos, de nunca ter se rendido às tentações materiais. Mesmo porque Emmanuel, né, seu mentor espiritual, estava sempre alerta, o assessorando e auxiliando para não ser pego, né, pelas marcas da vaidade. Ao longo dessa palestra, nós vamos conhecer alguns fatos que ocorreram, onde Chico procurou não aceitar nenhum benefício material. Logo de início, quando ele recebeu o relógio de ouro, que era uma coisa cara, e ele ficou com aquele relógio, aí uma senhora o procurou e falou: Chico, você me deu uma receita, que ele enviava receitas, né, mediunicamente, e ela falou: eu não tenho relógio, Chico, para marcar as horas que eu vou tomar o remédio. Eu falei: ô, minha querida, o plano espiritual sabia que você precisava de um relógio, toma aqui o relógio para você. Mandaram para você. Então ele se desvencilhava. Como não conseguiu se desvencilhar da pessoa que ele queria doar o relógio a qualquer custo, ele pegou, mas imediatamente já transferiu para outra pessoa, né? Algumas pequenas histórias, alguns casos, né? No livro dos casos de Chico, né? Levando sempre o cuidado, né? O Chico nos mostra o cuidado, né, quando se trata de mediunidade. Porque sutilmente se aceita uma coisa hoje, outra coisa amanhã, e daí a pouco o médium se perdeu. Tem a história do terno que o Chico ganhou de presente, né? E ele ficou todo alegre, falou para ele: olha, mano, eu ganhei um terno de uma senhora, né? E ele falou: olha, você ainda tem um terno que está muito bom. Doe esse terno que você ganhou. Você ainda dá para você usar. Então, para que não aceitasse, né? Para que não aceitasse presentes, porque o começo é sutil e depois a pessoa acaba se perdendo. Por ele vir de uma família de poucos recursos, né? O terno e o chapéu eram vestes naquela época, eram épocas normais naquela época, né? E o Chico também usava. Certa vez, um certo médium de São Paulo visitou e fez uma crítica disfarçada de comentário para ele. Disse assim: pensava em encontrá-lo como o maior médium de todos os tempos, bem vestido, bem alojado, vivendo uma vida folgada, e o encontro assim, maltrapilho, não está certo. Precisamos fundar a Sociedade dos Médiuns. E Chico, claro, não respondeu nada para ele, como era de costume. Mas depois, comentando a respeito desse fato com os amigos, ele disse: eu vivo assim e sempre hei de viver.
Enquanto estiver aqui vivendo a minha prova e ainda assim me criticam, achando-me rico, com dinheiro nos bancos, imagine se vivesse diferentemente, o que não diriam, né? Apesar do Chico viver simplesmente, diria que ele tinha dinheiro, que ele era rico e tudo mais, né? E realmente viver por toda a sua encarnação com simplicidade. Tudo que arrecadava, tanto de doações quanto de rendas com os livros psicografados, era direcionado e é direcionado a instituições de caridade. Porque nunca assumiu a paternidade das suas obras, sempre afirmou que as obras não eram suas, mas sim obra dos espíritos. A casa simples onde Chico viveu seus últimos anos de vida se transformou, né, em um museu após o seu desencarne. Chico vendeu verduras na rua quando era criança, foi o que permitiu que ele fosse para a escola quando criança. Logo depois que a cidade, que é a madrasta no caso, né, que reuniu todos os irmãos, que depois que a mãe morreu, cada um foi para um lar diferente, foi quando o Chico foi judiado. Eles eram acho que 9 irmãos, e ela também tinha os filhos, eram 15 no total no fim, né? E ela falou para ele, vamos plantar, porque você pode vender as verduras na rua. E ele vendia e conseguia ir para a escola. Foi balconista, trabalhou na fábrica de tecidos, trabalhou como escriturário, né? Na fazenda em Uberaba, a fazenda Modema, né? Até se aposentar por invalidez em 1963. Com esse dinheiro e com a ajuda de amigos, ele viveu assim uma vida simples até o seu desencarne. A vida desse ser maravilhoso que tivemos o privilégio de receber aqui em nosso país. O nosso país, que é a pátria do Evangelho. Né? Psicografado pelo Chico, através do espírito Humberto de Campos. O respeito ao próximo e a todos que o cercavam e o procuravam era sua marca registrada. Era respeitado pelos padres, olha que a doutrina espírita, né? O pessoal não aceitava muito, né? Chico Xavier exalava amor, era extremamente humano em suas palavras e ações. Essas são as palavras do padre José Lourenço da Silva Júnior, da paróquia São Judas Tadeu, em Uberaba. Ou seja, o Chico era respeitado, né, pelos padres, por todos os religiosos. Sua bondade e caridade quebrava barreiras que poderiam existir entre as religiões. A caridade que Jesus nos ensinou, ele a praticou com toda a sua alma. Possuidor de muita fé. Ele tinha o hábito de visitar pessoas necessitadas, né, que viviam embaixo de uma ponte. Chegou o dia da visita e ele não tinha nada que levar para aquelas pessoas. Ele não tinha recebido nenhuma doação. Aí ele falou para Emmanuel, mano, eu não tenho o que levar para eles, eu não vou lá. Aí Emmanuel disse para ele, tem água, Chico? Leva água. Aí ele fez isso. Pegou água e levou. Assim ele o fez. Quando estava lá com os necessitados, lá debaixo da ponte, aparece um caminhão lá em cima, na estrada, e perguntam lá de cima, onde mora o Chico Xavier? Ele se apresentou e falou, sou eu, meu irmão. Aí eles disseram assim, aqui nós temos aqui um caminhão cheio de doações para o senhor. Né? É um bom exemplo para todos nós, nos momentos que nós pensamos que Deus nos abandonou. Né? E o Chico sempre acreditava em Deus e sabia que os problemas seriam resolvidos. E foi aquele dia que ele não tinha nada, tinha apenas água, que os moradores daquele local e os necessitados se alimentaram melhor. Extremamente bom de coração e sem desejo de vingança. Tem uma história que certa vez o Chico, um ladrão entrou na sua casa e ele roubou um terno. De novo a história dos ternos, né? Roubou um terno e tinha 2. Esse terno era um terno reserva que ele tinha. E um ladrão roubou o terno. Seus irmãos arquitetaram um plano para pegar o malfeitor. Colocaram uma trouxa de roupas na janela e deixaram o Chico de vigia, né? Logo o Chico, para vigiar o ladrão. Aí o Chico viu, quando o ladrão chegou, ele levou aquela trouxa de roupa, né? Ele deu um tempo, né? E gritou que o ladrão havia levado a trouxa. Aí disse a seus irmãos que ele tinha cochilado e não tinha visto quando a pessoa pegou a roupa. Depois de um tempo, né? Um rapaz o abordou na rua, o Chico, confessou para o Chico, ô Chico, fui eu que roubei a sua roupa. E quando abri a trouxa, encontrei seu bilhete que dizia, vai com Deus.
E olha, Chico, eu te prometo, nunca mais eu roubei, nunca mais eu vou roubar nada de ninguém. Olha o coração do Chico como é. Houve uma vez que Chico sofreu muito para perdoar, né? E foi por causa daquela história do seu cão, né? Que estava doente, que Chico cuidava dele com muito amor. Uma vizinha, sabendo de sua dificuldade financeira, o que ela fez? Envenenou o cão, pensando que está livrando o Chico e também o cão, né, do sofrimento. Porque ele chegava tarde, né, do centro espírita e tinha que, inclusive, limpar o quarto, cuidar do cachorro. E gastava parte do pequeno salário que ele recebia em remédios e alimentos para o cão. E o cão morreu. E ele chorou muito, ficou muito triste. Meses depois, uma de suas irmãs me contou que uma vizinha tinha envenenado o cachorro com pena dele. E ele não conseguia se concentrar nos trabalhos espirituais devido à mágoa que ele ficou carregando no coração contra aquela mulher que tinha envenenado o seu cão. Aí Emmanuel advertiu, falou: Chico, isso está te atrapalhando. Ele respondeu que não conseguia esquecer. Aí o Emmanuel fala para ele: mas Chico, então o jeito é o seguinte, você tem que dar uma grande alegria para ela. Mas como eu vou dar alegria para ela? Eu fui ofendido. Aí falou: bom, tudo bem, eu vou fazer isso. Ele descobriu que aquela mulher queria muito uma máquina de costura. E lá foi o Chico, né, comprou a longo prazo aquela máquina para a mulher. Uma dívida para 3 encarnações, né, para pagar aquela máquina em 40 meses, sei lá quanto tempo, né. Mas quando ele foi e entregou aquela máquina para aquela mulher, ela o abraçou, beijou com tanta gratidão e amor, que aquela mágoa se dissipou e uma luz envolveu por todo o corpo e a mágoa se foi. Aí Emmanuel me disse: essa receita não é minha, Chico, é de Jesus. Fazei o bem aos que o aborrecem. Muito se falou e muito se fala sobre a data limite, sobre o que está acontecendo hoje, né, dessa pandemia. No programa Pinga Fogo, gravado em 28/7/1971, né, já se vai, né, 49 anos, 40, 50 anos, né, com a presença do Chico, que foi uma das maiores audiências da TV brasileira até hoje, esse programa Pinga Fogo. Quem quiser assistir, tem, né, na internet, é só procurar. Na ocasião, me disse que o plano espiritual havia dado oportunidade ao planeta, né, que se em 50 anos, que venceria em 2019, não houvesse uma guerra de extermínio, coisas extraordinárias aconteceriam na evolução do planeta. E muitos ligam essa disseminação do coronavírus a essa declaração do Chico. Mas nós espíritas sabemos que não existe prazo estipulado para qualquer situação, que tudo depende do livre-arbítrio da população do mundo. Claro, é que o plano espiritual, de tempos em tempos, provoca algumas situações, às vezes em forma de catástrofes, né? Para acelerar a evolução da humanidade. E por que não? Para acordarmos como humanidade. Mas ele jamais afirmaria qualquer coisa referente ao futuro, mesmo que conseguisse visualizar esses fatos, através da sua mediunidade, que nós sabemos ser fantástica, né? Porque através da sua mediunidade, ele conseguia visualizar o passado e talvez o futuro também, né? Mas quanto ao futuro, ele não revelaria jamais. Mas quanto ao passado, sabemos que ele fazia, e este é o exemplo, né, que nós temos. Uma mãe que recebeu em seus braços um filho que era surdo, mudo, cego, e seus 2 braços, né? Veio perguntar para o Chico por que daquele sofrimento. Ela disse para o Chico: além do seu sofrimento, Chico, agora ele está com a doença. Além do sofrimento, ele está com a doença nas pernas. E os médicos as 2 pernas dele, além de ele reencarnar com essas dificuldades, os médicos querem amputar as 2 pernas dele para salvar a sua vida. Aí ela pergunta para o Chico: qual a resposta para mim no Espiritismo? Aí Emmanuel diz para o Chico, né? Diz para que ele explique para ela que ele é o espírito que cometeu suicídio nas 10 últimas encarnações. E ele pediu antes de nascer que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente, né? E agora, que ele está aproximadamente com 5 anos, procura um rio ou um precipício para se atirar. Avisa a nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As suas pernas serão amputadas em seu próprio benefício,
para que fique mais algum tempo na terra, que diminua a ideia de suicídio. Então, fiz uma palestra, sei lá, 1 ou 2 semanas atrás, que chama Bênção e Maldição. E eu falo disso também, né? O que parece ser uma maldição pode ser uma bênção. Por isso não devemos nunca nos revoltar com os desígnios de Deus, né? Que nós imaginamos ser uma maldição, é uma bênção. É uma bênção para quem sofre. E como vimos, a prova pode ter sido escolhida por ele, e foi escolhido por esse espírito reencarnante, né? E claro, pela família que o recebeu também. Apesar da mãe, os familiares não se lembrarem, mas tudo é feito de acordo para que receba esse espírito. Então, ela pensava que era uma maldição, mas para aquele espírito, aquele filho que ela recebeu nos braços, é uma bênção, porque ele estava conseguindo se libertar daquelas ideias de suicídio. E o plano espiritual não faz nada de errado. Ou seja, nada é por acaso. O Chico se dava bem com todos, né? E era devoto de Maria de Nazaré, que no plano espiritual dirige a legião dos servos de Maria, né? E ele pede a Emmanuel para Maria, né? Para pedir para Maria em seu nome, aquele pedindo auxílio, né? Naquela passagem que ele pede que estava num momento muito difícil, muito triste, aí ela mandou aquela mensagem para ele, né? Isso também passará. Né? Só isso, ele falou só isso, ponto. Ou seja, os momentos passam, os momentos de alegria, os momentos de tristeza. Então, a Maria mandou para ele, Maria, mãe de Jesus, que tem várias Marias, né? Mas é sempre a Maria, né? Sempre a Maria, mãe de Jesus. Chico foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos em 2012, né? É uma enquete, né, promovida pelo SBT, com 71,4% dos votos. Nos fazendo relembrar as palavras de Jesus. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Está em Mateus, né, capítulo 20, 17 a 28 versículos. Né? E foi aquele que serviu durante toda a sua encarnação. Chico trabalhava sem parar, adentrava as madrugadas, atendendo aos necessitados, apesar do seu problema de saúde, especialmente o problema de visão, que o acompanhou por toda a vida. Tinha saúde abalada, mas isso não impedia que trabalhasse sem parar, tanto na obra de caridade quanto na psicografia dos livros. Chico teve tuberculose, angina pulmonar, angina, efizema pulmonar, problema de visão, né? E foi operado de uma hérnia em 1951. E nunca se ouviu qualquer queixa em relação a essas dificuldades. Ele era resignado diante das dificuldades que surgiam no seu caminho. As cartas de Chico Xavier auxiliou a muitos, né? Auxiliou a muitas mães, a muitos, inclusive tem o livro, né? O filme As Mães de Chico Xavier, onde ele consolou a muitos, né? Ele reencarnou pobre, né? E viveu uma vida humilde e desencarnou pobre. Suas obras venderam mais de 50 milhões de exemplares pelo mundo afora. E ainda vendem, né? Quanto renderam os livros de Chico Xavier, não importa, que ele nunca pôs a mão. Foi tudo direcionado para a caridade, né? Tudo direcionado à caridade. O italiano é o idioma que possui o maior número, né, de traduções das obras do Chico. Mas são encontradas em inglês, espanhol, francês, alemão, russo, hebraico, árabe, sueco e outros idiomas. Se alguém duvida da mediunidade que suas obras são ditadas pelos espíritos, basta analisar e observar que ele possuía apenas o 4º ano primário. O Chico não tinha faculdade, o Chico não tinha curso superior, tinha sequer o colegial, como nós falamos, o ginasial no nosso tempo, né? Pois era o colegial, né? E vendo tudo que ele escreveu, de crônicas, assuntos relacionados à ciência, que apenas hoje se estuda a respeito, a glândula pineal, que foi citada em Missionários da Música em 1940, hoje é estudada pela medicina, é estudada pela ciência. Olha só, 1940, hoje que se estuda, né? Sem contar, se nota que era realmente mensagem dos espíritos evoluídos, né? Sem contar as psicografias que até inocentou réu em julgamento, né? Nós sabemos disso. Teve réu que foi inocentado em julgamento devido à psicografia do espírito que desencarnou, inocentando, que está sendo acusado de sua morte.
E é comum nos depararmos com teses de mestrados em universidades baseadas nas obras do Chico. Ele concorreu ao Prêmio Nobel da Paz em 1980, né? Mas não ganhou, mas também mesmo se ganhasse, nada disso diminuiria a sua unidade. Dou todos os direitos dos seus livros, né, com registro em cartório a instituições de caridade. Né? Informações tem informações da Fundação, né, Cultural Chico Xavier. Né? Na lição 107 desse livro fala assim, que estavam brincando e alguém falou que alguém chamava Julemo. Aí Chico falou, mas por que esse nome? O pai era Juvenal, a mãe era Leonor, o sobrenome era Moraes. Então, eu montar esse nome para a pessoa. Né? Então, o Chico disse assim, eu sou apenas um cisco. Tirando as duas primeiras sílabas, só sobra o cisco. E é como o Chico sempre se colocou, como um cisco, como algo pequeno, nunca se colocou acima de ninguém, nunca se imaginou grande. Né? E foi sempre dessa forma que ele se colocou, sempre humilde, sempre com aquela humildade que era peculiar. Né? Ele dizia que não é importante ter muitos chapéus, mas é importante ter cabeça, porque antes ele não tinha chapéu, agora ele tinha bastante chapéus, mas necessitava ter muita cabeça. Né? E ele precisava comprar um chapéu, ele comprou um chapéu de 40 cruzeiros e 8 vezes parceladas, era difícil para ele pagar. Né? Tem muita história do Chico, né? A mensagem que o Chico recebeu, né, de Maria de Nazaré naquele momento de sofrimento, ele sempre citava que é de uma importância enorme para sempre em nossas vidas, mas que de hoje é de suma importância, que é tudo passa. Todas as coisas na terra passam, também os dias de amargura e solidão, as dores e as lágrimas passarão, mas os momentos de alegria também passarão. O supérfluo é necessário, né? Mensagem do Chico para momentos de dificuldade. Que pareça, poderia ser pior. Que está no título que chama a alma do mundo. Uns queriam um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros queriam ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro novo, outros queriam andar. Uns queriam supérfluo, outros apenas o necessário. Reflexões para a vida. A calma no momento de nervosismo e saber nos calar, evitando cometer erros, ele exemplifica os exemplos. Primeiro exemplo, se você pisar no barro imediatamente para os sapatos, dificilmente o barro sairá. Por outro lado, se você esperar o barro sair, que o barro sairá sozinho. Né? Com os problemas da vida, nós também devemos ser assim. Quando estamos irritados, desequilibrados, e no momento mais importante de esperarmos o barro secar. Isso evita que digamos coisas que podemos nos arrepender depois. Né? Tá difícil? Tá nervoso? Esperemos o barro secar. Né? E em segundo, né, a história da água da paz, né? Que no Centro Espírita Luiz Gonzaga aconteciam discussões. Que estava irritando, sua mãe lhe aparece e lhe dá uma receita. Use água da paz, Chico. Né? Aí ele procurou nas farmácias e não encontrava essa água da paz. Não precisava procurar esse remédio, Chico. Você tem em casa, que reclamou com a mãe que não tinha encontrado. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo d'água do pote, beba e conserve o resto na boca. Não jogue fora nem engula enquanto durar a tentação. Deixe-a banhando a língua.
mais uma lição de humildade e silêncio. Quando iniciei a ler essa história, eu pensava que a água seria para os companheiros da reunião espírita, para que eles se calassem, né? Mas não, era para ele, para que ele não reclamasse. Aquela lição, né? Se não muda os outros, mudamos nós. Chico foi intérprete de muitos espíritos. Chico foi o intérprete de suas psicografias, permitiu o contato com seus familiares, consolando, através de explicações claras, e dizendo as causas do desencarne, e dizendo estar na companhia de entes que retornaram ao mundo espiritual, tais como irmãos, tias e avós. Com certeza consolou a muitos, tanto encarnados quanto desencarnados. Certa vez tinha uma fila enorme para o Chico atender, né? E passou horas e tinha uma pessoa ao seu lado, e no final os lábios do Chico sangravam, de que ele beijava a mão de todos que passavam por ele, né? E aí a pessoa perguntou: nossa, Chico, por que você me beija as mãos? Ele disse assim: porque eu não posso beijar os pés. Olha a humildade do Chico, né? Ficava horas e horas, enquanto todos não passavam, ele não se recomia. Até os seus lábios sangrarem de tanto beijar a mão das pessoas. A prova que os bens materiais, de ter grandes fortunas, ostentar títulos de presidente, ser famoso no meio artístico ou qualquer outro, jamais é garantia de ser lembrado por todos por muitos séculos, né? E o Chico prova para nós que é isso que acontece. A prática da caridade, o amor ao próximo é que nos eleva. Essa sim faz com que os seres humanos sejam lembrados. Como Jesus foi assim. Jesus foi assim, né? Mudou a história do mundo. Não tinha onde recostar a cabeça. Chico Xavier reencarnou na mesma condição que encarnou. Pobre materialmente falando, mas rico espiritualmente falando. Desencarnou, né? Numa casa simples, ali mesmo onde nasceu. Órfão, aos 4 anos, viveu uma vida difícil, mas uma vida de muita caridade. A única vaidade do Chico, ele usava peruca, né? Que ele falava: ninguém precisa conviver com a minha feiura, né? Mas ele usava porque ele tinha calva, e falava que as pessoas até escreviam na sua careca, na sua cabeça, né? E alguns arrancavam fios de cabelo da sua cabeça para dizer que era de lembrança. Olha o sofrimento do Chico. Mas aí, com a sua calma habitual, ele falou: agora com a peruca é melhor, que eu posso colar ela na minha cabeça e eles não conseguem tirar. Mas não era nem vaidade, né? Era necessidade, meio que tinha um problema sério também de rinite, e aquela friagem, né, na sua cabeça fazia com que ele sofresse com aquilo, né? Eu gosto muito da frase do Chico, que ele diz assim. Ele disse assim: um médium de São Paulo foi visitar certa vez e falou para o Chico: nós vamos mudar para cá para ficar com você, Chico, porque nós juntos vamos fazer muita coisa. Aí ele disse assim para o rapaz: muitos mourões juntos não fazem boa cerca. Morões, para quem conhece cerca de arame farpado, são aquelas madeiras maiores que ficam em uma distância uma da outra para que o arame fique esticado. E é muito importante isso. Nós, como divulgadores da doutrina, não temos que trabalhar. Não temos que ficar juntos no meio de um local, como ele disse. Cada um num lugar, cada um no estado, cada um numa cidade, cada um no seu bairro, cada um onde quer que estiver, divulgando a doutrina. Mas não é divulgando a doutrina, é divulgando a caridade, auxiliando, sendo caridoso na medida do possível, estendendo as mãos, principalmente nesse momento de dificuldade, que muitos estão passando necessidades materiais. Esses morões têm que estar espalhados. Nós somos esses morões, todos nós. Todos nós precisamos ser oradores, precisamos ser pessoas comuns que estendem a mão. Eu adoro essa citação do Chico. Muitos morões juntos não fazem boa cerca, né? Essa mensagem, né, é do momento espírita. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai se assobrar diante da turbulência de gigantescas ondas. São guerras, interesses mesquinhos, desvalores,
Mas isso também passará, porque Jesus leme dessa nau e segue com o olhar sereno, de certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento. E confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, por certo, a passar. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Essa mensagem é muito oportuna para todos os momentos, mas especialmente para esse momento que nós estamos vivendo. O Chico é o nosso maior exemplo. O Chico é aquele ser que Deus enviou para nós, para que nós aprendêssemos com ele. E com certeza nós aprendemos muito com ele. A cada história que nós ouvimos, a cada citação, a cada frase, a cada exemplo que nós lemos nas publicações que existem a seu respeito, mais nós o amamos, mais nós o respeitamos. Porque o Chico é um dos ícones da nossa doutrina. Como eu disse no início da palestra, sem o Chico, certamente a nossa doutrina não teria o respeito que tem. Então nós que somos divulgadores, nós que nos denominamos espíritas, façamos o melhor para respeitar, né, o que o Chico deixou para nós e procurarmos seguir os seus ensinamentos e os ensinamentos do Mestre Jesus. Um prazer ter vocês comigo. Muito bom, nós temos falado hoje do nosso Chico, que completaria 111 anos na última sexta-feira, se tivesse aqui reencarnado entre nós. Mas agora nós vamos às vibrações. Primeiro, o Reginaldo está em casa. O Reginaldo é nosso amigo, né? Esteve internado, esteve numa situação muito difícil no hospital desde sexta-feira passada. Ele está, quinta-feira, parece que já está em casa, né? Marido da Maria Ângela Tobias de Mello, vibramos muito. Agradeço a todos vocês, a Maria Ângela também, por tudo que vocês fizeram de auxílio. E continuo pedindo vibração para o meu primo Laércio Bezerra da Silva, que está internado na rua Silvia 276, na Bela Vista, no Hospital IGESP. Continuo pedindo vibração para ele, estar se recuperando, graças a Deus, mas vamos continuar vibrando e orando por ele. Aniversário da Gersi Penha, né? Aniversário dia 5, né? O Pablo Carvalho, filho do Bartolomeu Carvalho, fez aniversário dia 4. A nossa querida Angélica Vieira Pinheiro, aquela coisa linda, magrela, filha da Rita Santina Vieira e minha filha do coração, aniversário dia 4. Parabéns, Gegé. Muitas felicidades. Cortamos o bolinho para ela. A Kelly Salles e os seus filhos, Mateus, como é que é? Mateus e Amanda, isso, tá? Meus 3 fizeram aniversário na semana. Beijo para vocês. Claro que foi um aniversário diferente, porque o nosso querido Zé Carlos, o marido da Kelly, pai das crianças, infelizmente foi levado pela Covid, mas eu tenho certeza que ele está no mundo espiritual muito bem e a vida continua e nós seguimos em frente. Parabéns para vocês. A Regiane Rocha Pavon, minha amiga do Irmão X também, aniversariou hoje, né? E eu quero pedir vibração para Fúvio Souza, a Flávia Landucci e a Antonella, meus queridos, Antonella, minha sobrinha do coração, e a Flávia e o Fúvio, pessoas que eu amo demais. Estão os 3 com Covid, mas estão se recuperando, me disseram que está com muitas dores no corpo, mas estão melhorando já. Vibração para vocês, para essa família linda que vocês têm. A Antonella está com 1 ano e pouco agora. Que vocês sejam iluminados, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes os ampare e os visite e os cure, né? Então, o Leandro Carlos Cardoso, sobrinho aqui, Daci Cachete, pedimos ontem vibrações, né? Na quarta-feira passada para o Leandro, mas infelizmente ele desencarnou. O Leandro retornou ao mundo espiritual. Vibração para toda a família, vibração para o Leandro, que seja bem recebido no mundo espiritual, né? E vibrações para Cid e Antônio Domingos dos Santos, que é uma família. Fernando Domingos dos Santos, Luiz Fernando Domingos de Brito, e também para Maria de Lourdes dos Santos, né?
pedido da minha amiga Ana Paula, pedindo vibração para essas pessoas. Muita paz a todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter vocês comigo. Lembrando que essa palestra fica gravada no Facebook, vai para o YouTube, Hélio Paiva Palestrante, e vai também para a página espírita. Quem não conseguiu, pegou no final, quer assistir, vai ficar gravado. Muito obrigado a todos, que o nosso Chico continue nos amparando, continue na nossa presença, continue nos auxiliando nos momentos de dificuldades, Ele, o Mestre Jesus, os mentores amigos, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Então, fechando os olhos para podermos agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, pedindo proteção para todos os enfermos do nosso país, do nosso planeta. Pedindo vibração para os órfãos. Não nos esqueçamos que essa pandemia está deixando muitos órfãos. Muitas pessoas, muitas crianças, muitos jovens, muitas pessoas experimentando a orfandade como o nosso Chico experimentou. Seus pais, seus entes queridos retornando ao mundo espiritual. E também aos pais que têm os seus filhos levados pela pandemia. Vamos imaginar uma luz bem forte, bem verde, cobrindo o nosso país, o mapa do nosso país e também o globo terrestre, para que todos possam receber essa luz, esse amparo, esse auxílio tão necessário neste momento de tantas dificuldades. No nosso país estamos presenciando desencarne de 4.000 pessoas ao dia. Que todos esses irmãos que estão retornando na sua nova morada. E os que ficam possam ser abraçados, possam ser acariciados pelo plano espiritual maior. Muita paz a todos, um beijo no coração de cada um, e que nós possamos seguir em frente, apesar das dificuldades. Uma ótima semana a todos, se Deus permitir, estaremos juntos na próxima semana. Mas lembrando que amanhã, eu faço uma palestra, que é a segunda parte, Gênero dos Espíritos, Século dos Espíritos, no Instagram do Lar, Luz e Harmonia, será às 20 horas. Estão todos convidados. Mas amanhã eu publico no meu Face o endereço certinho. Fiquem todos com Deus e muito, mas muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até amanhã. Até amanhã.